Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, meu nome é tal. Nós namorávamos há 2 anos e 4 meses. Nos conhecemos na faculdade, ele namorava e eu também. Éramos muito amigos e acabou virando amor. Ambos terminaram com seus parceiros e depois de 1 mês assumimos o relacionamento. Sempre foi muito intenso o nosso namoro. Eu morava em uma cidade vizinha e nos víamos todos os dias na faculdade e aos fins de semana eu passava na casa dele ou ele na minha. Os 2 primeiros anos foram ótimos, mas eu era um pouco ciumenta e tinha a autoestima baixa. Acabávamos brigando por conta disso, mas ele nunca foi rude comigo, sempre fazíamos as pazes, mas uns meses atrás ele começou a ficar estranho, distante, não me tratava com o mesmo carinho de antes. Então pedi um tempo, depois voltamos, mas acabamos discutindo novamente, e isso acarretou o término. Ele disse que não sentia o mesmo que sentia no começo do relacionamento, que não estava mais dando certo. Então eu sumi da vida dele por 1 mês e nos encontramos na faculdade. Eu estava super bem, tentando me manter bem pelo menos, então pedi para conversarmos, que eu queria esclarecer algumas coisas sobre o término. Ele chorou muito, disse que foi uma decisão difícil e que ele sempre me guardaria em seu coração. Depois dessa conversa, ele disse para uma amiga nossa que ele ainda sentia algo muito intenso por mim, mas que não queria um relacionamento agora e queria esfriar a cabeça. Depois disso, tivemos uma recaída e ficamos. Ele foi muito carinhoso, me tratou bem, mas não demonstrou querer assumir. Depois disso, ele está me tratando bem, mas não querendo tocar no assunto. Só que ele se mantém perto de mim. Até comprou um presente de aniversário para mim. Queria saber sua opinião. Devo insistir nesse relacionamento? Não desistir? Ou deixo ele de lado e sigo minha vida? Por isso que eu digo que cada caso é um caso. Quantos relatos, com outras características, o que eu falava? Eu falava, cai fora, segue seu caminho. Nesse aqui eu já penso diferente, por causa destas características específicas aqui. Talvez, essa situação do seu ciúmes exagerado, a sua autoestima baixa. Então, autoestima baixa, ela é a condição de um ciúme possessivo. Gente, olha, não vou falar 100% porque é um número muito alto. Vamos falar 90%, vai? Em 90% de casos de baixa autoestima, essa pessoa, quando tem baixa autoestima e entra num relacionamento, ela se torna possessiva. Ela fica insegura. Você tá vendo? Uma coisa, o ciúme, ele não é causa, ele é consequência. Ele não é um fenômeno em si mesmo, eu sou ciumento. Ele é consequência de alguma coisa e não um fenômeno em si. A gente precisa entender isso. Então, mas o assunto aqui não é ciúmes. Talvez esses ciúmes, não quero jogar o peso em você não, minha querida, mas talvez esses ciúmes, porque assim, as coisas elas não acontecem assim, de uma hora para outra ele não quis mais. Muitas vezes esse fim, esse término, é a junção de vários outros pequeninos fins. Sabe aquelas coisas que acontecem que a gente fala... Então, são vários pequeninos fins que, somados, acarretam esse fim. The end. O fim. Por isso que a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes no decorrer do negócio. Se a gente curte um relacionamento, se a gente curte a pessoa, se a gente acha que a gente pode dar certo,
Se a gente acha que, puxa vida, tá sendo legal, a gente tem afinidade, a gente tem pele, tem química, tem cheiro, sexo é ótimo, enfim, se houver sexo, né? Porque tem relacionamentos que não há sexo e, claro, né? É um relacionamento da mesma forma. Mas com características que eu acredito que valham a pena, então eu tenho que repensar as minhas ações, pensar coisas que... Porque você fala, nós brigávamos muito por conta disso. Ou seja, por causa desses ciúmes, por causa da baixa autoestima. A autoestima aí, né, é o que gera insegurança, a cobrança, a possessividade. Então, eram muitas brigas. Brigas, gente, desgasta. Não desenvolva, já falei isso aqui uma vez, mas vale a pena repetir. Não desenvolva aquele pensamento pequeno. Ou seja, o que é um pensamento pequeno? É aquele pensamento que, no que se refere... Nossa, parecia policial agora falando, né? No que se refere? No que se refere a brigas no relacionamento, o pensamento pequeno é aquele pensamento assim... mas as brigas, sabe, servem para dar uma... né? Porque depois é mais gostoso quando a gente volta. Se você permitir que isso se transforme, então, num vício, todas as vezes, então, eu procuro brigar, porque depois, quando a gente volta, é gostoso. Briga desgasta. Briga não faz com que a coisa melhore, não. Briga desgasta. Tudo bem, depois da briga a gente pode ter conversado e a relação pode ter melhorado, mas antes houve um desgaste. Então toma cuidado em relação a isso. Muitas brigas é a junção de vários desgastes. Não esqueça disso. Então, minha querida, só que o que acontece? Ele terminou com você, eu acredito, pelo contexto e pelo que eu estou vendo aqui, que ele terminou mais por conta desse desgaste, fruto de todas essas brigas, de todas essas cobranças. Você não falou em cobrança aqui, eu estou pressupondo. Porque brigas, por eu ser muito ciumenta, baixa autoestima, geralmente é relacionado a isso. Quem é aquela pessoa? Quem que não sei o quê? Né? Vejo coisas onde não tem, começo a cobrar, começo a julgar a pessoa como se ela fosse uma bandida, safada, que está me enganando. Então, geralmente essas brigas desgastam muito. Porque a pessoa constantemente me vê como uma pessoa sem caráter, que está ali, sem escrúpulos, que está enganando, que está mentindo, que está querendo sempre trair, que está querendo sempre sair com alguém. Então precisa tomar cuidado em relação a isso. Então, dentro desse contexto, eu acredito que vale a pena você tentar. Eu acredito que não vale a pena dentro de um contexto desse, certo? Onde a decisão dele não é eu não quero mais te ver, eu não quero não sei o quê, mas ele ainda tá tipo, eu vou voltar, vai ter tudo aquilo de novo. Então, vale a pena você permanecer ali, não na insistência, mas você permanecer se fazendo presente, conversando, dialogando e mostrando que você cresceu e amadureceu. Se é que você cresceu e amadureceu com tudo isso. E com a possibilidade do término. Porque não adianta também criar uma imagem, né? Eu mudei, amor, eu sou outra pessoa. Tava falando da boca pra fora. Mentira. Só tá falando porque que a pessoa volta. Não fez a autorreflexão, não fez a autoanálise, não percebeu o que precisava mudar realmente. Tem um monte de gente que faz isso, por isso que depois a gente volta e depois toma no meio do toba, né? Por causa disso. Então não, se eu realmente refleti, se eu realmente fiz uma autoanálise, se eu me reavaliei, percebi que mudanças realmente precisam ser feitas, quero fazer essas mudanças. Eu não vou mudar do dia para a noite. Mudança é processo. Mas eu posso falar isso para ele. Eu identifiquei o que eu preciso mudar, eu identifiquei como eu preciso agir, eu identifiquei o que estava acontecendo de errado e eu gostaria que você fizesse parte desse processo, porque é um processo. Eu poderia chegar para você e falar, eu mudei, eu sou uma pessoa diferente. Ninguém muda do dia para a noite. Não muda. Por isso que a gente tem que ser real. Chegar e falar para a pessoa, eu estou em processo, eu reconheci, eu gostaria que você estivesse ao meu lado nesse processo. Ai, que fofinho. Então, tá vendo? Olha que diferente. Bem diferente. Por isso que quem chega e fala assim, eu mudei, amor, eu mudei, eu sou outra pessoa. Mudança é processo. Então, vale a pena você continuar ao lado sim.
certo? A não ser que ele seja categórico e dizer, não, não quero, acabou. Aí a história é outra. Dentro desse contexto, vale a pena. Tá vendo, gente, como meu coração não é peludo? Meu coração é um coraçãozinho bom, bem. Não é sempre que eu falo pra pessoa cair fora, né? Eu falo quando tem que cair fora, quando a situação não tem volta, a pessoa não quer mesmo. Numa situação dessa, vale a pena sim, amorzinho, você continuar ali. Bonitinha. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros. Só você dá uma fuçada aqui embaixo. E claro, me acompanhe lá no Instagram. Coloco muita coisa, é só você digitar lá André Massolini e você já me encontra. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.